Olá, Flávia. Peço desculpas aí a todos. Eu tive um problema, a minha internet eu acho que teve problema. Acho que não foi nem da Flávia, acho que foi aqui de casa. Tem oscilado bastante e só do celular agora, porque o meu Wi-Fi não tá legal. Porra, de novo. Oi, Flávia. Oi. A minha Ah, internet não porque tá você legal, tá? falou, né? Eu também não. É, eu coloquei, tirei o Wi-Fi, coloquei do meu celular, melhorou, mas aqui em casa tem oscilado muito. É. Bom, então vamos iniciar, porque eu acho que a internet já atrapalhou a gente um pouco, mas não vai impedir a gente de bater esse papo. Com certeza. Como a gente combinou, só para o pessoal ter a noção do como a gente vai trabalhar aqui, a gente vai fazer quatro partes. Uma introdução, depois, no segundo momento, uma abordagem com as definições fundamentais sobre crimes informáticos, crimes praticados na internet, conceitos, nomenclaturas que são utilizadas, a origem, enfim, essas questões fundamentais. Num terceiro ponto, num terceiro momento, a gente vai fazer a abordagem da questão da competência para processamento e julgamento dos crimes praticados pela internet. E, por fim, a gente faz uma conclusão de tudo que a gente conversou aqui e acho que vai ter um tema bacana, vai ter um esclarecimento bacana. Então, E vamos lá. você quer. Só para introduzir e dizer o seguinte, o tema, que é se todo crime praticado pela internet é de competência da Justiça Federal, acaba, na verdade, para mim, ter sugerido esse tema, secundário. Embora seja o título da live, ele é secundário, porque a ideia principal, na verdade, até quando eu fiz o convite a você, eu expliquei isso, é trazer mesmo esse conhecimento, abordar mais essas questões fundamentais em relação aos crimes praticados na internet, que, na minha opinião, eu acho que é pouco abordado. Eu mesmo tinha algumas dificuldades em relação a algumas questões envolvendo. Então, quando eu vi esse julgado do STJ, que remetia a um entendimento já firmado pelo STF, falei, pô, bacana, eu acho que tem um gancho aqui para não só ficar falando de crimes informáticos, de teoria, mas trazer algo prático, que é justamente a questão da competência. Então, eu já, fazendo essa introdução, já passo a palavra a você, para que você, que escreveu sobre isso na sua dissertação de mestrado, possa trazer para a gente esses conhecimentos sobre os crimes praticados pela internet. Tá ótimo, meu amigo. Eu queria registrar aqui de novo, né? Eu fico feliz pelo seu convite. A gente está junto aí nessa trajetória acadêmica. Dizer que esse tema é, sim, muito importante, atual e é, não é muito abordado, né? Infelizmente. Tratei sobre crime cibernético quanto no doutorado, então acabo pesquisando bastante. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Arthur? Tá cortando um pouco o som, tá cortando um pouco. Deixa eu ver É, aqui. travou agora a imagem também. Voltou, agora voltou. Em relação a, então, é, existe um imaginário popular cibernético, é aquele crime praticado pelo hacker, aquela pessoa que todo conhecimento. Mas, na verdade, o crime cibernético é toda a internet para praticar uma. E isso acaba fazendo mais parte do que a gente imagina. Partindo do termo, né? Nós não tem sobre qual é o nome dessa categoria de crime, né? Então, serve a gente falar de crime cibernético, crime informático, crime digital, crime virtual, crime de internet, cybercrime, são todas nomenclaturas para tratar a questão do por meio da internet. A internet ela está. Ai, o áudio está falhando, como Tá cortando um pouco. não sei mais o que fazer.
Vou seguir falando, porque eu acho que uma melhor. Eu então salva com áudio. Bom, espero. A questão, então, do crime cibernético é que qualquer situação que qualquer pessoa para praticar um ato ilícito, um ato descrito como crime na nossa lei penal, é a situação de crime cibernético. Então, para a gente parar de tratar o crime cibernético como sendo meramente a situação do hacker que tem um conhecimento fora do comum. Se eu tenho fone, tenho. Vou tentar com fone. Me dá um segundo. Aproveitando já que ela deu uma pausa, o meu som tá legal? Vocês conseguem ouvir normalmente ou tá travando também? Ah, bom, legal. Obrigado aí, pessoal, pelo retorno. Eu aproveitei para perguntar se o meu tava legal. Para mim, tá. O seu, eu tô te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Botei o fone agora. Agora tá indo melhor? O meu tá indo melhor agora? O seu melhorou agora, bastante. Então é isso. Obrigada pela ideia do fone, Leonardo. Tá ótimo. E obrigada por estar aqui também. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a questão do crime cibernético, em primeiro lugar, não sei exatamente no que eu fui ouvida. Em primeiro lugar, o nosso direito ele não tem um consenso sobre como chamar o crime cibernético. Então, é igualmente válido crime cibernético, crime informático, crime digital, crime virtual, cybercrime ou crime de internet. Esses são os nomes, né, que a gente encontra para fazer referência a essa modalidade de crimes. A nossa doutrina sobre isso, né, sobre esse tema, e como eu tinha mencionado antes, eu escrevi sobre isso no mestrado e no doutorado, né, estou concluindo a minha tese e envolve crime cibernético. A nossa doutrina, ela faz uma classificação segundo a qual o crime cibernético ele pode ser próprio ou impróprio, também chamado de crime cibernético puro ou impuro. O crime cibernético próprio ou puro é o crime praticado contra a internet ou contra uma rede de computadores ou contra um sistema de informações. Então, é a derrubada de um site, é hackear um sistema para pegar aquele banco de dados. É um crime praticado contra um bem jurídico informático. Esse é o crime cibernético próprio. A gente tem o crime cibernético impróprio, que é qualquer crime da nossa legislação penal atual que tenha como instrumento para sua prática a internet, a rede de computadores. Então, quando a gente tem, por exemplo, um estelionato praticado virtualmente, né, aquele golpe que a gente recebe no nosso celular, isso é um crime cibernético impróprio ou impuro, porque é um crime que está na nossa legislação, em que o agente utiliza a internet como instrumento para praticá-lo. Então, quando a gente faz essa diferenciação, isso deixa muito claro, né, que realmente precisa cair por terra aquela noção que muitos têm, né, de que o crime cibernético é aquela coisa que acontece com os outros, né? Que precisa realmente que um hacker cisme com a tua cara e aí ele vai derrubar o seu sistema. Quando, na verdade, muitas vezes a gente está sujeito, né, a sofrer uma porção de crimes pela internet. E isso é uma coisa importante da gente falar, porque a categoria de crimes cibernéticos abarca todo tipo de crime. É possível praticar crime contra a vida pela internet, é possível praticar crime contra a honra pela internet. Né? Então, a gente tem notícia de site que incita o suicídio. Isso é crime contra a vida, praticado por meio da internet, é crime cibernético. Agora, ontem tivemos uma notícia, não sei se todos ouviram,
de um influenciador, PC Siqueira, que teria praticado condutas relacionadas à pedofilia na internet. Aí hoje ele já veio a público dizer que aquilo foi uma montagem, que não foi ele que falou aquilo. Se foi montagem, ele sofreu uma calúnia pela internet. Então, isso é um crime cibernético. Então, é importante que a gente olhe para esse saco, né, essa categoria imensa de crimes cibernéticos e saiba que a gente está falando de todos os tipos de crime, né, possíveis, porque a internet pode ser utilizada para dar causa a qualquer tipo de crime. E os crimes cibernéticos puros ou próprios, estes sim, né, precisam de uma definição específica na lei, precisam de uma lei que seja voltada a eles, né? E aí, quando a gente pensa que o nosso Código Penal é de 1940 e a internet nasceu na década de 60, a gente tem um problema, né? A gente tem umas situações ilícitas, né, acontecidas na internet que não tem definição, e se não tem definição, elas não são condutas típicas. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que nem tudo que a gente acha errado, nem tudo que é chato, que não se faz, ou mesmo que seja prejudicial, nem tudo tem que ser crime, né? Então a gente também não pode defender que tudo vire crime o tempo inteiro, e mais lei, mais pena, porque a gente sabe que isso não é encurtando esse caminho que a gente vai conseguir resolver, né, a questão da internet. O grande problema da criminalidade cibernética, na verdade, são alguns, né? Nicolice está aqui falando que examinou uma dissertação de mestrado sobre isso, porque ele estava na minha banca. Maravilhoso, só maravilhoso. Grande questão, uma das grandes questões da criminalidade cibernética, quando a gente pensa em internet, a internet é muito recente, ela é muito recente. Pessoas da minha idade, da idade do Arthur, que são pessoas jovens ainda, a gente lembra da vida sem internet, sabe? Não é assim aquela coisa que, nossa, meu tataravô falou que um dia não teve. A internet chegou no Brasil em 1989. Chegou nas casas da população, porque chegou primeiro com finalidades puramente acadêmicas, né? Puramente em campos de faculdade e tal. Mas ela chegou nas residências brasileiras na segunda metade da década de 90. Então, é outro recente, isso tem reflexos graves, né? Porque é recente para todo mundo, é recente para nós que estamos aqui usando a internet, é recente para quem faz as leis, é recente para quem aplica as leis, é recente para todo mundo, né? E é importante que a gente saiba o tamanho da nossa ignorância, porque isso chegou outro dia e já pode fazer um estrago imenso. Esse exemplo que eu falei de ontem, né, do caso do PC Siqueira, quer dizer, PC Siqueira é um influenciador com mais de uma década aí na internet, né? Fazendo vídeo para o YouTube e galgando fãs e críticos. Tudo bem, normal, todo mundo. Mas como é que se recupera a imagem dele, que foi manchada dessa forma ontem, se isso ficar provado que foi uma montagem? Tem certas coisas na internet que elas são irrecuperáveis ou praticamente recuperáveis. Então, crime cibernético é uma situação muito delicada, com efeitos imediatos, com efeitos eternos. Nunca mais o que vai para a internet sai. Com efeitos globais, imediatamente globais, né? Então, a partir do momento que isso vai para a internet, vai para o mundo inteiro. E realmente todo tipo de discussão que envolva criminalidade cibernética, ela é muito bem-vinda, porque a internet está na vida de todo mundo. Quem pensa que, mas eu só tenho uma conta no Instagram, posto minhas fotos bonitas, não tem nada a ver comigo. Tem. Todo mundo está sujeito a sofrer ou de forma sem saber praticar um crime na internet, e é importante que a gente saiba disso. Também essa coisa de não saber praticar um crime na internet. Uma vez eu fiz uma postagem, um texto relativamente longo no Facebook. Aí nem lembro sobre o que era alguma coisa sobre direito. Postei. E aí eu vi uma página replicando o meu texto sem dar fonte. Não sei por que as pessoas fazem isso, mas enfim. E eu fui lá falar que isso era violação de direito autoral. E a pessoa falou, não, mas é só uma postagem de Facebook, não é um livro. Uma postagem de Facebook é produto do meu intelecto. É protegido pela norma penal. É crime cibernético. Então, a gente também é tão novo que a gente também pode acabar fazendo alguma coisa errada sem perceber. É claro que não havia dolo no caso da pessoa, mas, enfim, é algo que merece ser discutido. E a questão da competência vem muito a calhar, né? Porque a gente precisa ter seriedade na hora de entender quem é que julga, quem é que investiga essa matéria. Sim. Acho que eu falei demais, não?
Não, tá ótimo. Só para pontuar duas questões que eu achei interessante. Primeiro é de que a ideia de crime informático, então, por essa classificação que você trouxe de próprio ou impróprio, é de que a proteção primária ali, o interesse primário seria dos dispositivos informáticos, programas, tudo voltado ao bem jurídico informático. Então cai por terra já essa ideia que você disse de voltar para a proteção da pessoa. Na verdade, são os impróprios. Tudo isso é protegido pela norma penal. É porque quando a gente pensa no Código Penal, nas leis penais que a gente tem, tudo aquilo que as leis penais protegem, vida, patrimônio, honra, administração pública, tudo, é protegido também na esfera virtual. Só que a gente tem também a proteção do direito penal especificamente para bens jurídicos informáticos. Então, sim, a internet é protegida, um site que se faça, um notebook, um dispositivo informático, até mesmo um pendrive, pode ser objeto da prática de um crime cibernético. E eu estou falando especificamente do pendrive, por quê? A minha área é direito. É claro que pesquisando sobre crimes informáticos eu acabei tendo que dar uma lida, é claro, na questão da internet e da questão da computação, mas não é o meu foco de saber, digamos assim. E uma vez eu fui convidada para palestrar numa mesa sobre direito à internet num evento de informática. Então, ali só tinham profissionais de informática e tinha aquela uma mesa sobre direito e era eu falando. E ali eu aprendi, porque eles me falaram isso. Eles falaram, olha, professora, se você está dizendo que realmente o direito protege dispositivos informáticos, né, por essas normas e tudo, isso serve tablet, computador, notebook, também um pendrive, né? Então, uma conduta ilícita que seja praticada em face de um dispositivo informático, a princípio, ela pode ser sim crime. Só que, qual é a diferença? Os crimes cibernéticos impróprios, né, ou impuros, eles já estão tipificados, né? Então, um sujeito que pratica um crime contra a honra na internet, ele responde pelo 138, ou 9, ou 140, né? Esses crimes já estão tipificados. Os crimes cibernéticos impróprios, os próprios, aliás, né, esses que afetam diretamente o bem jurídico informático, eles precisaram ser criados, né, recentemente. Então, a gente tem uma ou outra iniciativa legislativa no sentido de proteção específica da questão cibernética, mas ainda muito pouco, tá? Muito pouco. Um que prometeu ser o código da internet, a Constituição da internet, né, em matéria penal, foi a Lei Carolina Dickmann, que no fim das contas se mostrou muito pouco produtiva. A Lei Carolina Dickmann inseriu, acho que 4 artigos no Código Penal e falaram que ela ia ser o Código Penal da internet. Como é que é um Código Penal com 4 artigos, gente? Então, assim, tipificou ali, cumpriu um papel midiático, né, de criar uma lei em torno de uma situação realmente criminosa que aconteceu com a atriz, né, que acabou dando nome aí à lei. Mas temos ainda muita deficiência no tratamento de ilícitos cibernéticos pela nossa lei penal. Temos, porque a nossa lei penal, o nosso Código Penal é anterior à existência da internet e ainda se pensa muito na internet como terra de ninguém, né? Mas é importante ressaltar que isso está assim, muito longe de ser verdade, né? Isso é realmente uma falácia. Isso agora com o isolamento ficou mais claro ainda de que não é uma terra de ninguém, porque as pessoas passaram a dividir o dia a dia literalmente, espontaneamente ou não, porque, por exemplo, reuniões de trabalho, enfim, passaram a ser realizadas das suas residências. Então, ficou claro que a internet acaba, às vezes, se confundindo com a própria vida física, né, vamos dizer assim. Mas um outro ponto que eu queria falar, e você acabou mencionando, e para deixar claro também que eu acho que isso é um equívoco que muitas vezes, eu já escutei isso, não vou dizer muitas vezes, mas já escutei sobre isso, de que, por exemplo, haveria um código específico ou uma legislação penal especial para os crimes praticados na internet, mas em relação àqueles que já estão tipificados no Código Penal. Já ouvi dizer, por exemplo, de esse equívoco de que haveria uma lei especial prevendo um homicídio, uma tipificação específica do homicídio praticado pela internet. Então, por isso a ideia de trazer esse esclarecimento para mostrar que isso não existe, essa lei específica, esse código específico não existe. O homicídio está lá no 121 do Código Penal e a sua prática por meio da internet, na verdade, o que vai diferenciar é o meio da prática.
o meio que aquele homicídio é praticado, não a tipificação, nem o local em que está tipificado. E é importante a gente também refletir se seria o caso de, assim, precisa também toda hora mencionar a internet. O homicídio é matar alguém. A forma que o sujeito der para matar alguém é homicídio. Matar com uma facada é homicídio, matar com um tiro é homicídio. Matar, por exemplo, hackeando o sistema de um hospital para mudar o prontuário de um paciente, colocar ali um remédio ao qual ele é alérgico e assim fazer com que mediquem o sujeito com alergênico, matando, o instrumento, que poderia ser uma faca, poderia ser um revólver, o instrumento foi o sistema de computador. Mas então também a gente não tem, assim, por mais que eu defenda muito a importância assim, do direito penal abrir o olho para a questão cibernética, e cismei com isso, né, como falam, falei sobre isso no mestrado, estou falando no doutorado, e onde mais eu tiver espaço para falar, porque eu acho esse tema muito rico, muito importante, muito grave, muito grave. É importante a gente falar que também, como eu disse, né, a saída penal ela não é resumida, ela não é rápida e fácil, não precisa criar lei para tudo, não precisa criar mais pena, criar mais coisa. A gente precisa também trabalhar com o que a gente já tem, refletir sobre o que a gente já tem, se está bom, se está ruim, o que poderia melhorar, isso sempre, né? E sem sombra de dúvida levar a sério, porque o que acontece na internet em um segundo pode destruir uma vida, assim, de verdade, né? A questão dos crimes contra a honra, que é, na verdade, meu tópico na tese, são os crimes, a tutela penal da honra na internet, é porque ficou muito ridiculamente fácil ofender a honra das pessoas por meio da internet e é muito mais grave do que eu falar, vou falar mal aqui do Arthur para minha amiga. Isso é uma coisa. Eu botar na internet, dependendo do que seja, isso realmente não tem volta, né? Então. Volta, é um caminho sem volta. Porque muitas das vezes as pessoas fazem aquilo de uma verdade, por mais que haja uma retratação em público, acho que o estrago foi feito, os efeitos que geram, acho que é o principal ponto, na verdade, que está relacionado a essa dúvida sobre a competência, que eu acho que foi que gerou essa fixação desse precedente, foi mais relacionado aos efeitos que o crime praticado pela internet gera, de você romper fronteiras de uma maneira muito rápida e de uma amplitude muito grande. Sim. Então, por exemplo, essa live que a gente está fazendo aqui agora, ela poderia estar sendo transmitida em qualquer país do mundo. Sim. Então, uma ofensa que eu pudesse praticar em relação a você seria de igual modo alcançada por todos esses mesmo países. Então, os efeitos sobre quem sofre a prática de um crime, principalmente os crimes contra a honra, que na verdade, embora sejam penas baixas, penas pequenas, as consequências de crimes contra a honra são gravíssimas, porque justamente ofende a honra, que eu acho que às vezes é o que mais abala uma pessoa, é saber que outras pessoas estão achando algo dela que ela tem certeza que não é aquilo. Então eu acho que o crime contra a honra, ele tem uma importância que vai muito além da quantidade de pena fixada pelo preceito secundário nos artigos lá do Código Penal. Sim. As consequências que geram na pessoa, tanto na honra subjetiva quanto na honra objetiva, são devastadoras. E isso, na internet, os efeitos são triplicados. Exato. E a questão da criminalidade cibernética é que a gente está... quando eu falo isso, eu sempre tomo cuidado de dizer que eu não estou querendo apavorar ninguém, até porque eu não acho que eu esteja falando nenhuma novidade quando eu falo isso. A gente corre o risco de sofrer um ilícito cibernético toda hora. Então, por exemplo, a gente está dentro de casa agora. Eu estou dentro da minha casa, você está dentro da sua, né? E na medida do possível as pessoas estão dentro de casa. Então, um risco, por exemplo, que a gente não anda correndo quando a gente está dentro de casa é o risco de ser assaltado na rua. Não temos esse risco. Ser furtado? Não tem. Ninguém está entrando na minha casa. Então, tá bem. Então, a gente não tem esses riscos. Agora, o risco de sofrer um crime cibernético, ele é constante. E voltando a esse exemplo, né, que eu falei, porque as pessoas famosas, as pessoas públicas acabam sofrendo ainda mais, né, com isso, bem que todos nós estamos sujeitos. Mas, por exemplo, teve esse caso do PC Siqueira ontem, né, que precisamos ver qual é o desdobramento. Recentemente eu vi eu não sei se era uma live ou que era uma postagem simples, a Kéfera, que é uma influencer com grande alcance no Brasil também há muitos anos. E ela disse que acordou um belo dia desses, qualquer dia desses, e viu que o nome dela estava no Trending Topics do Twitter.
né, que são os assuntos mais falados do país, e que a primeira reação dela foi sentir um medo imenso. Ela falou, meu Deus do céu, o que estão falando de mim? E depois ela foi ver, aí não era nada de ruim, era de bom, os fãs estavam lembrando dos trabalhos dela, então que bom. Mas você vê, por quê? Porque a pessoa dormiu bem, acordou no dia seguinte e está no Trend Topics. O que pode ser, né? Então, esse medo, ele acaba, ele tá adormecido em todos nós, mas a gente sabe que ele está ali. Porque se a gente olha a tela do celular num dia normal da nossa vida e tem 200 notificações, menções, a gente vai ficar com medo, vai falar, cara, o que foi que houve ciberneticamente, né? O que foi que aconteceu nessa terra virtual para estar todo mundo em cima de mim? Então, a nossa vida, nossos dados estão na internet, né? E é o tipo de coisa que a gente precisa aprender a lidar, e, sem sombra de dúvida, o direito precisa aprender a lidar, né? Especificamente a nossa área, o direito penal também, mas não só o penal, né? Na verdade, a gente vê todas as demais áreas, inclusive, atualmente, os nossos colegas professores de direito do trabalho, nossa senhora, sobre as regras trabalhistas de trabalho remoto e tudo isso, hora extra no trabalho remoto. Quer dizer, todo direito está precisando entender o tamanho, né, da importância da internet nas nossas vidas. Então, também por isso foi a escolha do meu tema, né? Não, sim, com certeza. E você tocou agora nesse ponto relacionado ao direito. Eu acho que esse isolamento vai gerar uma revolução dentro do âmbito jurídico muito grande, porque ainda se encontra muito atrasada as ferramentas, a forma que você se comunica dentro de um processo eletrônico ainda é muito precária para o tamanho da tecnologia que já está avançada. Então, assim, às vezes um instrumento particular seu, um dispositivo, um aplicativo funciona melhor do que, às vezes, um programa judicial em que você tem que fazer um peticionamento eletrônico. Então, eu acho que isso traz um reflexo muito grande. E, por outro lado, quando a gente tem... Se você cria um perfil em qualquer rede social, você já está correndo risco. Porque é uma foto que você pode publicar e que, de repente, pode ser utilizada. É uma postagem mal interpretada, que pode gerar consequências, pode gerar ofensas. Enfim, e isso num raio de amplitude muito grande, né? Não é só entre você e colegas de trabalho, não é só entre você e familiares, é entre você e todo mundo que você permite que tenha acesso ao seu conteúdo. Por exemplo, no meu caso, que é um perfil profissional, que eu pretendo realmente falar de direito penal e que isso alcance todos aqueles que tenham interesse, qualquer pessoa pode seguir, então qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo, então eu estou sujeito tanto a elogios, a críticas ou alguma ofensa. Então, os bens jurídicos tutelados pelo direito penal, os meus estão em risco. Todos, todo mundo. Não só você, todo mundo, é isso. Tem também a questão cibernética, envolve muita coisa, claro, né? Envolve também a questão dos algoritmos, né? Que fazem com que a gente pensa que a gente tem acesso à internet toda, mas a gente não tem. Os algoritmos tratam de fechar a gente numa bolha, sim. Então, você sabe, a sua página que trata sobre direito penal, ela está aparecendo preferencialmente para estudantes de direito, profissionais de direito, porque é assim que funciona, né? A questão dos algoritmos. Eu costumo brincar com uma história que é verdade, é verdadeira. Que eu tinha botado uma época, há uns anos, eu coloquei na rede social que meu status era comprometida. Aí, beleza, eu coloquei, estava num relacionamento também. Depois eu achei melhor tirar. E no momento em que eu tirei, começou a aparecer para mim propaganda de viagem para Las Vegas com as suas amigas, vai fazer festa em casa, festa no ônibus com as amigas. E eu fiquei assim, cara, que diabos! Olha que coisa muito louca. Tipo assim, parece que eu deixei. Então, fiquei solteira, e aí agora esse tipo de anúncio que interessa. Tem também uma finalidade comercial nisso. É muito assunto, né? Então, é importante a gente tratar sobre isso. Em matéria de penal, e principalmente de processo penal, que é muito do que a gente veio falar também, uma coisa importante para a gente discutir competência também, para a gente pensar sobre a grande problemática do crime cibernético em matéria de prova, né? Provar o crime. O corpo do delito, muitas vezes, é o dispositivo informático, né? É o computador, é o celular, e essa prova ela é muito sensível. Eu vi uma vez uma palestra de um delegado de polícia que ele falou que eles estavam investigando
um crime cibernético que teria sido praticado por meio do notebook de um sujeito. E aí, então, eles tinham um mandado de busca para ir na casa do sujeito, pegar o notebook, para periciar, para aquela investigação. E assim fizeram, entraram na casa do sujeito, acho que ele morava ou com a esposa ou com a mãe, não lembro, e a pessoa que morava com ele falou, ele está ali no quarto. A polícia entrou no quarto, o rapaz estava, assim como eu estou, sentado na cama com o notebook, olhou para a polícia, derrubou o copo de café em cima do notebook, acabou, queimou tudo. 1 segundo, foi 1 segundo, acabaram as provas. Porque ele derrubou um café quente no notebook, percebeu que foi pego e aquilo foi irrecuperável. Quer dizer, e aí, essa investigação, como é que fica? Como é que você prova o que tinha ali? Não tem como mais, né? Então, pensar em competência para processo, julgamento, investigação de crimes cibernéticos, né, que foi a ideia que nos juntou aqui hoje, é pensar que a gente está lidando com uma matéria muito sensível, sem dúvida. Eu acho que quando você, me corrija até se eu estiver errado, estiver interpretado errado, quando você menciona essa questão de ter atenção a esse tipo de crime praticado na internet, o direito penal estar atento a isso, mas não no sentido de criar novos crimes, seria no sentido de justamente aperfeiçoar os órgãos de persecução penal, ou seja, até que ponto os órgãos de persecução penal, para fins de investigação, para fins de produzir provas, eles estão alinhados com tecnologias tão avançadas, ou seja, será que aquele que pratica o crime pela internet, ele já está aqui no nível de tecnologia e os órgãos de persecução penal estão aqui, ou seja, por mais que eles queiram, eles não vão conseguir chegar aqui, até porque é uma coisa, a evolução tecnológica, ela é muito rápida e ela é contínua, ou seja, ele não está parado, ele está evoluindo. Então, se isso aqui não estiver muito próximo, ou no mesmo patamar, ou à frente, que seria o cenário ideal, você vai ter essa dificuldade probatória e, infelizmente, por conta de princípios e regras processuais, constitucionais, penais, você não vai poder condenar aquela pessoa. Exatamente isso. É só assim, o que eu tomo cuidado, eu acabei passando o olho vendo que algumas das pessoas que estão nos assistindo são ou foram meus alunos, né? Só o que eu falo é assim, para a gente não cair na fórmula rápida, né? Tem que fazer uma lei resolve, tem que aumentar a pena, porque a pena resolve. Mas, na verdade, não é isso. É preciso olhar o ordenamento como um todo, é preciso aperfeiçoar os profissionais, a nossa polícia, nosso judiciário, entender a gravidade da coisa, não ficar tratando, por exemplo, um crime contra a honra na internet como se fosse uma briga de comadre, falou mal de você, qual o problema? Quando, na verdade, o estrago pode ser bem maior do que isso. Também ver se a nossa lei está adequada ou se alguma coisa precisa mudar. Às vezes pode ser o caso de fazer uma lei. Então, assim, não estou dizendo que não seja preciso, só estou dizendo que não é a solução, né, o caminho que busque uma solução, não será, como nada do direito, será algo rápido e fácil, uma fórmula pronta, né? As fórmulas prontas, principalmente no direito penal, você sabe disso até melhor do que eu, elas tendem a dar errado, né? Fórmula pronta de tem que prender mais, tem que punir mais, tem que ter mais lei, tem que... A gente sabe que o caminho não é tão simples, né? Então, essa situação é uma situação muito sensível e é uma situação interdisciplinar. E também uma coisa que eu costumo falar com alguma frequência é que o assunto de direito e internet, ele acaba sendo patinho feio, no sentido de que o profissional do direito fala, essas coisas de internet é com os caras lá da internet, né, da informática, o pessoal nerd, né, da computação. Aí o cara da computação falar de lei, não, isso aí é com o pessoal do direito. E aí não fica ninguém com o assunto do direito cibernético. Claro que ninguém está exagerando, mas assim, com frequência, uma área acha que é problema da outra. E aí, na verdade, é das duas, né? Exatamente, é um trabalho conjunto. E já até agora entrando no nosso tema, na verdade, que embora seja um tema, eu acredito, e foi o que me moveu a elaborar essa live e te convidar, foi justamente ser o tema sobre os crimes informáticos, essas definições fundamentais do tema principal, é que eu acho que justamente essa ideia, essa dúvida sobre todo crime praticado pela internet é de competência da Justiça Federal, justamente por esses efeitos que a gente estava conversando, por essa amplitude de propagação de uma ofensa, ou seja, de qualquer crime. Então, o que nós vamos ter é essa indagação, porque se a internet propicia que aquele conteúdo criminoso chegue a qualquer lugar do mundo,
a ideia que se tem é que a Justiça Federal será a justiça competente para julgar todo e qualquer crime praticado pela internet. Eu não vou adiantar aqui a nossa conclusão a partir do julgado do STF, mas a indagação é essa, e a partir dessa ideia, dos efeitos amplos que são produzidos e então que transborda as fronteiras do território brasileiro, então dessa forma seria da competência da Justiça Federal. E a gente vai ver se é isso mesmo ou se não é dessa forma. O julgado, para quem quiser anotar, no qual o STF fixou esses requisitos sobre a competência para julgar essas espécies de crime, é o RE, o Recurso Extraordinário 628-624, em que houve reconhecimento de repercussão geral. Eu vou ler a tese, porque a leitura da tese, por si só, ela não nos esclarece muito bem essa questão. A tese que o STF fixou foi a seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Então, o que nós temos nessa tese é que ele trata de crimes específicos que já estão tipificados no ECA e que podem ser praticados pela internet ou não, dentro daquilo que você falou, de crimes informáticos impróprios, e que foram praticados pela rede mundial de computadores. Então, por essa tese, a ideia é até entender de que todo e qualquer crime praticado pela internet seria da competência da Justiça Federal. Mas, lendo o acordo, a gente vê que não é bem assim e que há pressupostos e requisitos que devem ser preenchidos. Antes de entrar na análise desses requisitos, agora, recentemente, o STJ aplicou esse entendimento no conflito de competência 163420. Era um caso envolvendo uma página do Facebook chamada Hitler da Depressão a Todo Gás, em que eram produzidos sentimentos racistas em relação aos judeus. Então, o STJ, aplicando esse entendimento, decidiu que era da competência da Justiça Federal, por estar presente o caráter da transnacionalidade ou internacionalidade, assim bem como queira, e o potencial daquele conteúdo ser acessado no exterior. Então, esse entendimento do STJ já começa a clarear melhor essa questão da competência. E já começa a dar uma ideia de que talvez não seja todo e qualquer crime praticado pela internet. O STF, o que ele fez? Ele fixou, eu vou abrir aqui o artigo, ele fixou esses requisitos a partir do artigo 109 da Constituição Federal, inciso 5º. A minha internet não está legal, eu não vou conseguir abrir, eu acho. Aqui, ó. Consegue abrir aí? Inciso 5º. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, perfeito. O que ele fez a partir desse dispositivo? Ele extraiu 3 requisitos que devem estar presentes para que a competência do crime praticado pela internet seja da Justiça Federal. O primeiro seria que o crime praticado seja crime tanto no Brasil quanto no exterior. Então é aquela ideia de dupla tipicidade lá da extradição. O segundo requisito seria que o crime praticado ele estivesse em um tratado internacional que o país em que o Estado brasileiro fosse signatário e que por esse tratado o Estado brasileiro se obrigasse a reprimir criminalmente essa espécie delitiva. Então, já é um requisito que restringe bastante. Por exemplo, crimes contra a honra, eu fiz uma pesquisa e desconheço. Dificilmente acredito que tenha um tratado internacional em que os países se obrigam a reprimir esse tipo de crime. Não conheço também. Eu desconheço, fiz até uma pesquisa, não encontrei. Pelo contrário, até na Corte Interamericana de Direitos Humanos, há julgados no sentido de que talvez a difamação, crimes contra a honra não deveriam ser tipificados. Eu já discordo. Mas, enfim, então eu acho que por essa tendência, não há um tratado internacional em que países se reuniram para se obrigar a reprimir esse tipo de delito. Tanto é que os 2 julgados que a gente analisou agora, as teses, um era racismo e o outro era conteúdo pornográfico infantil. Então, são 2 temas que realmente
há tratados internacionais para reprimir esse tipo de ilícito. Voltando, então, ao primeiro requisito, a dupla tipicidade, que o crime que a conduta seja crime no Brasil e no exterior, que esse crime esteja previsto em um tratado ou convenção internacional por meio do qual o Brasil se obrigou a reprimir criminalmente essa conduta. E o terceiro requisito, que é aqui também, que traz outras questões e que torna mais específico ainda a competência da Justiça Federal nesses casos, é a questão da internacionalidade, que o STF extraiu dessa parte final que você leu do artigo 109, inciso 5º, que é quando a conduta se inicia no Brasil e o resultado se produz ou deveria se produzir no exterior e reciprocamente. Exatamente. Então, aqui, o STF desenvolve a questão envolvendo a internacionalidade, que, a meu ver, pelo acordo, é o que vai realmente definir de forma mais subjetiva, porque os outros requisitos, na minha opinião, são objetivos, a questão da competência da Justiça Federal. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa em relação a esses requisitos. Não. Na verdade, bom, você explicou muito melhor do que eu explicaria, né? A questão dos requisitos. É importante ressaltar, né, que quando a gente fala de competência, isso significa entregar essa causa para quem? Quem é o órgão competente significa quem é que vai ficar responsável por isso, né? O critério de competência é um critério que limita a jurisdição, né? E que, portanto, limita esse poder-dever de dizer o direito a esse ou aquele órgão. É importante a gente discutir a questão de qual é o órgão competente para o processo de julgamento de crimes cibernéticos, porém, é importante a gente ressaltar que crimes cibernéticos são vários. Então, a gente aprende os critérios, né, utilizados por esse julgado, a gente entende, na minha muito humilde opinião, né, eles fazem sentido, mas eles deixam de fora alguns crimes que enfim, sobre os quais a gente pode pensar. A própria gravidade dos crimes contra a honra. Eu puxo sempre a sardinha para esse lado, porque é o meu tema da tese, e é o meu tema da tese porque eu acho muito grave. E eu nem estava sabendo que era o tema da sua tese, os crimes contra a honra. Tutela da honra na internet, né? Tutela penal da honra na era digital. Existe notícia, e todos nós já ouvimos falar, de pessoas que realmente tiveram a vida destruída por um crime contra a honra na internet. A pessoa foi demitida, a pessoa foi expulsa da família, a pessoa foi linchada na rua, porque foi difamada, caluniada na internet, né? Então, por tudo isso, é importante a gente enxergar a categoria de crimes cibernéticos como uma que inclui várias, né? E esses requisitos, eles limitam, mas, assim, faz sentido também que os requisitos limitem, né? Não vão tratar de tudo de uma vez só. Para se pensar. E até pegando esse gancho que você falou sobre a competência, decidir quem vai julgar, é que concluir sobre competência da Justiça Federal ou não quer dizer que não há crime. Exatamente. Então, há crime. Aí, como você disse, quem é que vai processar e julgar quem praticou esse crime? Então, essa conduta criminosa ela não vai ficar sem um processo e um julgamento dessa conduta praticada. Então, é até bom também esclarecer isso, porque às vezes pode chegar à conclusão, não é da Justiça Federal, então quer dizer que não vai ser punido? Não. A Justiça Federal não vai ser competente, então será a Justiça Estadual. Isso, exatamente. O Lucas deixou um comentário aqui, falou, vejo muitos casos de depressão, até mesmo suicídio. Teve um caso em 2015, salvo engano, nos Estados Unidos, de uma menina de 15 anos que não tinha nenhum histórico de qualquer tipo de diagnóstico de depressão ou algo que valha, ou algo semelhante, enfim, não sei se existe, mas a princípio ela não tinha nenhuma dessas questões e ela foi filmada no vestiário da escola tomando banho. E, enfim, as pessoas da turma dela que filmaram postaram na internet. E o bullying que se seguiu disso, enfim, toda a situação de exposição dela foi tamanha que a menina se matou. 15 anos, se matou porque não aguentou ser exposta na internet e aí a gente nem entra numa questão que
Porque às vezes falam assim, pornografia de vingança, né? Poxa, foi filmada fazendo sexo, mas isso ainda é um tabu, mas não sei o quê. Mas, gente, a menina estava tomando um mísero de um banho, né? Não que qualquer outra exposição se justifique, nenhuma se justifica. Mas para a gente ver como que isso é sensível, como que é sensível. De uma menina tomando banho na escola, a gente teve um resultado suicídio de uma menina tão nova, tão promissora, né? É isso que me assusta na questão de cibernéticos, é pensar que num estalar de dedos, realmente vidas podem ser destruídas. E quando a gente traz aqui para o Brasil, o que seria esse crime, essa exposição da pessoa tomando banho? O que seria esse crime? A gente até tem algo semelhante tipificado como crime sexual, mas não necessariamente, a pessoa está tomando banho. Aí a gente traduz para difamação, mas é difamatório tomar banho? Não é. Então, olha que coisa muito louca, né, cara? Enquadrar as situações cibernéticas na nossa legislação penal nem sempre é uma tarefa fácil, né? Com certeza. Recentemente teve uma blogueira também brasileira, não foi? Que se suicidou por alguma razão, também envolvendo alguns comentários na internet. Eu confesso que não estou lembrado exatamente do fato. Teve. Ela foi, enfim, o noivo terminou com ela, e aí ela acabou sofrendo uma porção de comentários muito odiosos na internet por conta disso, e isso somado com alguma situação de depressão que, pelo que eu li, posso estar enganada, mas pelo que eu li, ela já tinha dito que tinha, então as pessoas de forma muito inconsequente, né, não medem o peso das suas palavras na internet, e a moça se matou. E acho inevitável a gente ver a linha de relação de causalidade entre todo esse cenário cibernético e o trágico fim, né, que teve essa história. A gente tem tanta história assim dessa maneira que assim, não dá. Se a gente começar a falar que teve aquele caso, nunca mais a gente sai dessa live, porque infelizmente são muitos, né? Eu citei esse dessa menina de 15 anos porque eu acho muito. Esse foi um que me marcou muito, porque foi tudo muito, da parte dela, muito inocente. Pela idade também, né? E da parte de quem expôs, muito inconsequente, enfim, e tudo muito ruim, né? Então, isso. Lembrar que a gente está falando da competência significa quem é que vai julgar. Não significa que quem não for de competência da Justiça Federal não vai ser processado e julgado, né? Isso é importante. Sim, sim. E essa questão da internacionalidade, analisando o acórdão, o que eu cheguei à conclusão? Isso não é uma classificação que o STF deu no acórdão, mas uma classificação que eu criei aqui para ficar mais didático. Eu entendi que eles chegaram à conclusão de que há uma internacionalidade concreta, que é quando aquele conteúdo criminoso efetivamente atravessa as fronteiras do território brasileiro e é acessado no exterior. Então estaríamos diante de uma internacionalidade concreta. E, por outro lado, uma internacionalidade potencial, que também vai caracterizar, vai atrair a competência da Justiça Federal, que seria a hipótese de aquele conteúdo, embora não tenha sido acessado no exterior, ele tenha sido publicado com condições de ser acessado no exterior. Então, o que seriam essas condições? Seria a publicação em site de amplo e fácil acesso por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que esteja conectado à internet. Então, a ideia aqui eu vou publicar um determinado conteúdo num site de amplo acesso. Esse acesso não necessariamente precisa ocorrer. Pode ser que aquele conteúdo tenha sido publicado num site que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia ter acessado o conteúdo, porém isso não ocorreu. Isso não interessa para fins de competência. Vai estar caracterizada a internacionalidade pela sua potencialidade de ser acessado no exterior. Então, eles fazem essa construção para, ao meu ver, justamente não restringir tanto. Até porque, como é que você também vai ter certeza que foi acessado? Se você depende dessa certeza, infelizmente, você vai estar começando a ficar num juízo de cogitação total. Nossa, você explicou muito bem, muito exatamente. Pô, obrigada por isso. Você traduziu assim de forma muito didática. Olha, deixaram aqui um comentário. A nível de denúncia, em caso de internacionalidade, a qual órgão recorrer? Bom,
considerando que, eu não sei exatamente o que você quer dizer com denúncia. Quando uma pessoa sofre um crime cibernético, ou quando ela pensa ter sofrido, por mais que ela não tenha certeza, é importante, aqui no Brasil, é importante ela ir à polícia. Pode falar com qualquer polícia, mas a gente tem uma delegacia especializada, DRCI, Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos. Eu já fui a essa delegacia algumas vezes, eu já tive, por motivos de clientes, né, não foi nada comigo, já tive contato com esses policiais, são policiais muito preparados para isso, né, uma delegacia voltada para isso, então vá a eles. Se por acaso a sua pergunta já é técnica sobre a quem endereçar a denúncia como peça inicial do processo, quem faz a denúncia é o MP. Então, o MP vai analisar ali, até mesmo pelos entendimentos jurisprudenciais, inclusive esse sobre o qual a gente está falando, para saber, provavelmente, se o caso atender a esses critérios, né, muito bem explicados pelo Arthur, endereça para a Justiça Federal mesmo. Isso aí. Não vai fazer diferença você fazer esse registro na Polícia Civil e a Polícia Civil vai fazer a investigação e vai concluir que é competência da Justiça Federal. Não há problema em relação a isso, ou de que se for competência estadual, mas de um outro estado também, isso não vai impedir o registro aí daquela ocorrência e o andamento das averiguações. Então, e qual é a ideia também que eu achei interessante nesse lugar da internacionalidade? Porque quando a pessoa, e é exatamente voltando àquela questão dos efeitos, dos prejuízos de forma muito ampla que podem ocorrer, é justamente que quando eu posto faço uma conduta pela internet, posto um conteúdo criminoso num site de amplo acesso, eu estou ali divulgando com a intenção de atingir diversas pessoas, que diversas pessoas tenham conhecimento e, consequentemente, de que esse acesso, esse conteúdo chegue a qualquer lugar do mundo. Por isso que eles criam essa ideia de potencial internacionalidade, a potencialidade da internacionalidade. Por quê? Porque, obviamente, quando eu publico no Facebook, eu tenho conhecimento de que aquilo ali vai, primeiramente, chegar a diversas pessoas no meu país e que, inevitavelmente, vai chegar em diversas pessoas no mundo. Por exemplo, o canal no YouTube que eu criei também, eu já tive comentários de pessoas de outros países. Sim. Que não estão interessadas em direito penal, mas gostaram do trabalho, pura e simplesmente. Então, assim, eu não fiz nenhum tipo de impulsionamento desses conteúdos e eles chegaram em outro país a pessoas que não estão interessadas no conteúdo propriamente dito, mas gostaram da forma que foi feita. Então, esses são os contornos que eles fazem para justificar, para, no caso concreto, fundamentar essa internacionalidade e atrair a competência da Justiça Federal. Só que o segundo requisito limita muito. A questão do tratado internacional limita muito. Você vai ficar restrito a condutas gravíssimas. E, de certa forma, eu acho proporcional, porque a Justiça Estadual, com as investigações começando na Polícia Civil, para determinados tipos de crime, eu acho que vai atender, vai chegar a concluir o caso, a identificar autores envolvidos, enfim. Não sei se você pensa da mesma forma. Olha, penso. Por enquanto, tudo que você falou, estou pensando junto contigo. Estava pensando aqui também com relação aos critérios que você, né, de novo, resumiu e apresentou muito bem. A questão da dupla tipicidade, né? Ou seja, da conduta precisar ser crime aqui e lá, seja lá onde for, né, no outro país. O crime cibernético, ele é dito um dos crimes mais internacionais que existem. O crime cibernético, ele grita na nossa cara o quanto que o mundo é um só. Você está aqui nesse país e o outro está no outro país, mas no fim das contas a internet tratou de retirar por completo a importância das fronteiras físicas, da distância física. Então, isso, inclusive, é um elemento que torna o crime cibernético muito grave, né? Fazer com que o autor de um crime possa atingir vítimas onde quer que elas estejam. E
Então, é preciso, né, que os ordenamentos jurídicos de todos os países se conscientizem do quanto que o mundo é um só, do quanto que é preciso, né, investir em mecanismos de cooperação penal internacional, para cooperar. Quando o outro país falar, olha, tem um crime cibernético aqui e aí, para os ordenamentos andarem juntos, porque senão vai ficar muito difícil, porque com muitíssima frequência o crime cibernético vai atravessar as fronteiras geográficas imediatamente, né? E para sempre. Então, esse critério da dupla tipicidade, ele é, mais uma vez, né, reforçando o quanto que é internacional o crime cibernético, né? E o quanto que é preciso que os ordenamentos todos se ocupem disso. A gente tem iniciativas legislativas em diversos países, né, no sentido de combate ao crime cibernético. Enfim, isso também seria objeto para uma outra conversa, mas porque, sem dúvida, um país que queira sozinho combater os crimes cibernéticos, sozinho, vai ser muito difícil, né? Porque eles atravessam as fronteiras mesmo, então é preciso que os países e os ordenamentos concordem, né, com o combate a essa natureza de crime. E se você pensar, por exemplo, numa organização criminosa que os integrantes estão em diversos países, se não houver essa cooperação, dificilmente você vai conseguir identificar essa estrutura organizada e hierarquizada para poder processar e julgar essas pessoas. Então, essa cooperação internacional é importantíssima, principalmente nesses tipos de crimes, em que as fronteiras estão sendo transpostas e de forma ilimitada, de forma contínua, sem qualquer tipo de controle. Não é um avião que você consegue interceptar aquela pessoa no aeroporto, não acontece dessa forma. É isso. Então, eu não sei que horas que a gente retomou a live para saber que horas que a gente vai ser derrubado. Daqui a pouco, né? Deixa eu ver aqui a dúvida. E nesse caso, qual é o ordenamento geral competente? Que tipifica o ato ou aquele que beneficia o agente? Depende das regras do país, né? Isso. Depende das regras do código. Não necessariamente um vai tipificar e o outro vai beneficiar. Às vezes os dois vão tacar pedra no que o agente fez. Então também temos que pensar nisso. Porque, por exemplo, se for uma regra, dentro de uma regra de extraterritorialidade, a justiça brasileira vai ser competente. Aí já tem uma discussão até anterior se é federal ou estadual, uma discussão sobre a justiça do país, né? Se o país tem competência para poder julgar aquela conduta criminosa. A gente vai precisar saber em qual território aquilo aconteceu para ver se é caso de extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal. Nesses casos que a gente está trazendo aqui, dos julgados, foram casos em que as condutas foram praticadas no território brasileiro, computadores instalados no território brasileiro, que foi até um segundo ponto de exclusão dessa internacionalidade que trouxe no acordo, já caminhando aqui para o final, porque realmente eu não sei, eu estou controlando o tempo aqui, mas eu não lembro que horas que a gente retomou, mas é de que há a hipótese, por exemplo, de uma comunicação entre particulares num canal fechado de comunicação, por exemplo, um e-mail, se estaria caracterizada essa internacionalidade. Olha só. O que foi definido foi o seguinte: se for uma comunicação entre particulares num canal de comunicação fechado, por exemplo, e-mail, e se os computadores desses participantes estiverem instalados no território brasileiro, não estará caracterizada a internacionalidade, porque não vai ter aquele potencial de acesso no exterior, porque são comunicações fechadas e terceiros que não estejam naquela comunicação não vão ter acesso, e como os computadores estão no Brasil, mantém-se a competência da Justiça Estadual e não atrai a competência da Justiça Federal. Quer acrescentar alguma coisa? Você quase falou aí. Não, na verdade eu tô metade de mim está concordando, metade de mim está aprendendo. Então você explica muito bem, meu amigo. Eu já sabia disso. Aprendendo sempre. Isso, sempre. É isso. Essa ressalva que você fez sobre discutir critério de competência não significa discutir tipicidade da conduta, se vai ser punido, isso é muito importante. A gente está vendo quem é que vai julgar, mas vão julgar. A gente assim espera. Eu acho que a conclusão principal que a gente pode tirar aqui, uma das conclusões, né, é primeiro pela importância do tema. Eu acho que é um tema que
merece um debate maior, merece uma importância maior, e eu acho que esse isolamento ficou claro, porque Sim. tudo funcionou por meio da internet. Temos 28 segundos, tudo funcionou pela internet. E segundo, de que, exatamente o que você falou, a justiça competente é quem vai julgar. Se não for a federal, vai ser estadual, ou seja, alguém vai julgar. Então, todo crime praticado pela internet é de competência da Justiça Federal? Não. Vimos que não. A Justiça Federal julga de forma excepcional. Já encerrando, Flávia, brigadão que vai cair aqui. Um beijão.